trabalhando, ministrando no culto das 8h30 sobre as parábolas das 10 virgens, no culto das 10, os talentos, e agora seguindo esse capítulo, o capítulo 25, sobre a separação de bodes e ovelhas, ou para alguns, o juízo das nações, não é? Vamos lá, Mateus 25, a partir do verso 31, vamos ler esse texto em nome do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Poxa, né? O Senhor Jesus, ele vem trazendo algumas palavras pesadas, sérias, do que diz respeito à sua vinda e ao seu juízo, não é? Queridos, nós estamos aí então falando sobre as parábolas, que em hebraico que quer dizer machal. Machal é comparação ou provérbios. São histórias verdadeiras que Jesus trazia, ou então histórias simplesmente supostas, ilustrações para dizer algumas verdades. Era uma forma de Jesus demonstrar uma verdade para as pessoas que estavam ali a escutar, lhes trazendo parábolas. Escute uma coisa: o Senhor Jesus, ele vem desde o capítulo 24, e o capítulo 24 é um capítulo acerca da sua vinda, do seu retorno. No capítulo 24, se você fizer uma leitura mais apurada, você vai ver que Jesus está falando acerca do juízo final, acerca da sua vinda, da destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70, destruição do templo. Jesus está ali trazendo profecias acerca da própria diáspora que iria acontecer subsequente ao ano 70, o seu retorno, o seu juízo, e alguns anúncios da necessidade de que Israel precisava se preparar, e as nações da terra, para o seu retorno,
tanto eminente, não é? Como também o seu retorno na sua segunda vinda, para julgar as nações. O capítulo 25, ele vai trazer mais alertas, vigilâncias, importância, e esse aqui encerra com a descrição como será então o juízo final. Eu disse pela manhã nos dois cultos que o capítulo 24, capítulo 25, as profecias que o Senhor Jesus está aqui descrevendo, não são profecias para a igreja, até porque a igreja aqui não existe. Nós não temos a igreja aqui em Mateus, nós não temos a igreja no capítulo 24, nem no capítulo 25. Há algumas escolas que eles aplicam essa palavra exclusivamente à igreja, mas não tem como aplicar, porque a igreja não está aqui. Jesus não está falando à igreja, Jesus está falando para o seu povo, para a nação de Israel. Então, no primeiro momento, teologicamente, essas profecias escatológicas do capítulo 24 e as verdades por meio de parábolas apresentadas do capítulo 25 são falas exclusivas para a nação de Israel. No primeiro momento, no primeiro plano, aplicado uma teologia, um entendimento de forma correta. Isso não quer dizer que a gente não possa trazer para nós, a gente não possa trazer para o nosso ensinamento no aspecto individual, nos prepararmos para a volta do Senhor, não é? Nos preparar para o seu retorno eminente no que diz respeito ao arrebatamento, ou a sua segunda vinda de forma visível para julgar as nações e estabelecer o período do milênio, na qual nós acreditamos que seja um tempo real e verdadeiro, não apenas um suposto 1000 anos, mas cremos sim. Agora escute uma coisa, nós podemos de verdade aplicar também no segundo plano essas verdades para a igreja, nós como igreja também, porque olhando no primeiro momento é certo que existe no meio da igreja bodes e ovelhas, não é? É certo que existe, mas no primeiro plano, essa é uma palavra para Israel. Quem são aqui os bodes? Os bodes aqui, se você fizer um estudo apurado acerca desse capítulo, os bodes aqui são as nações que vão se levantar contra Israel. As nações que vão se levantar contra a nação de Israel. Essas nações, elas terão um juízo de Deus. Isso é muito sério. Eu fico preocupado quando o Brasil vai se aproximando de países extremistas e vai quebrando relações com Israel. Isso é um problema para nós. Nós temos que orar para que o Brasil se aproxime e tenha boas relações, porque não adianta. Deus ama todo mundo. Deus ama todas as pessoas da Europa, as Américas, da Ásia, da Oceania. Deus ama todas as pessoas, mas Deus tem um pacto. Deus tem uma aliança com a nação de Israel de uma forma exclusiva. Assim como o Senhor Jesus tem uma aliança de casamento com a sua igreja. Ninguém pode mexer com a igreja, com a noiva, porque a noiva é de Cristo. Inclusive a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a noiva de Cristo, contra a igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá? Faça isso com alegria. Então escute uma coisa, as nações que não se levantarem contra Israel é considerado no aspecto profético as ovelhas, aquelas que cuidarão de Israel. Isso é uma coisa muito interessante. E no aspecto teológico também, quando Jesus diz, eu tive fome, eu tive na prisão, eu tive sede, mas nunca te vimos assim, quando você fez aos meus pequeninos. Em algumas versões vai dizer, os meus irmãos pequeninos. Os meus irmãos é a nação de Israel, que literalmente são irmãos do Senhor, porque ele é judeu. Essa é uma profecia no primeiro momento, aplicada no primeiro momento. Mas também nós podemos, repito, aplicar de uma forma secundária essa verdade para nós. Porque a Bíblia também vai dizer que outra vez nós veremos a diferença
entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Nós veremos a diferença. E aí não se aplica somente para Israel, mas para todos os servos de Deus, para todas as pessoas que realmente servem a Deus e aquelas que parecem que servem a Deus. Então, de alguma forma, essa verdade também se aplica a nós como igreja, porque a gente traz elementos, por exemplo, como o joio e o trigo, onde os discípulos estão passando por um lugar e está ali o joio misturado com o trigo, e alguém dos discípulos quer arrancar, e Jesus diz: não, nós não vamos fazer isso, a gente não pode fazer isso, deixe que o joio siga com o trigo, porque vai chegar o dia que o Senhor vai fazer a sua colheita, e os anjos vão separar o joio do trigo. Isso também se aplica a uma verdade para a própria igreja. Então escute uma coisa, vamos trabalhar então aqui o segundo plano, que seja então bodes e ovelhas, indivíduos que estejam diante, por exemplo, dentro do cenário da igreja, que são muito parecidos. Papai, ele foi criador de cabras, muitas cabras. No Nordeste não tem ovelhas, tem cabras. Cabras o Sul trabalha com ovelhas e o Nordeste com cabras. Meu pai foi criador de muitas cabras. Eu comi muitas cabras, não é? Sei o que é, sei no sentido de, saber como é. Nunca lidei porque eu era criança, não é? Não sabia como lidar, mas o papai sabia e também ouvia as suas histórias. Muito tomei leite de cabra, que por sinal é bom. Talvez seja uma das poucas coisas que cabra serve, por ter um bom leite. Fora disso, a carne é até boa, mas é uma carne mais dura, mais seca. A ovelha tem aquela gordurinha perigosa. Então veja uma coisa, sei do que estou dizendo, de que quando a Bíblia vai trazer a cabra, vai trazer no sentido não desprezando o animal, não classificando o animal como diabólico, como ruim, mas para nos trazer uma ilustração de comparação, não é? No que diz respeito à ovelha e o bode, que quando você olha no primeiro momento são parecidos. E muitos pastores, embora a maioria dos pastores na Palestina trabalhavam mais com ovelhas, até por ser a ovelha um animal que produzia a lã, a carne, tinha mais meios de mais lucros. Então os pastores trabalhavam mais com as ovelhas, mas existiam alguns que trabalhavam com cabras, embora menos. E quando durante o dia eles se ajuntavam, tanto rebanhos de cabras e ovelhas, e quase não dava para distinguir quem era ovelha e quem era cabra. Um dos momentos em que se observava a distinção de ovelhas e cabras e bodes, era quando no final do dia, que o pastor fazia um barulho, que o pastor fazia um tipo de som, chamando as ovelhas. Prontamente todo o rebanho de ovelha seguia a voz do pastor. E é por isso que Jesus, em um momento, ele diz que as minhas ovelhas, elas me conhecem. As minhas ovelhas, quando eu chamo, elas me conhecem, elas me obedecem. E eu fico pensando que é bem assim que acontece, que realmente as ovelhas de Jesus, quando o Senhor está falando, por intermédio de muitos meios, a começar o principal, a sua palavra, as ovelhas, elas reconhecem, e elas obedecem, e as pessoas que são bodes, elas ficam a ouvir a voz do pastor, e elas não obedecem. E essa era uma maneira no final do dia de distinguir ovelhas e bodes, era no momento de chamar os animais. Todas as ovelhas vinham e entravam no aprisco, no lugar de segurança, mas os bodes eles não vinham. Então facilmente o pastor sabia separar ovelhas e bodes. No primeiro aspecto, por causa da obediência, da capacidade de facilmente a ovelha ouvir a voz do pastor. Sabe, queridos,
Alguns chegam a dizer claramente de que dos defeitos dos bodes é esse teor de não dar ouvidos à voz do pastor, até por ser um animal rebelde por natureza. A ovelha, você observa, a ovelha é um animal manso, é um animal calmo, muitas vezes até inocente. Quando a gente olha o aspecto da igreja, a gente vê exatamente isso. Por isso que Jesus compara a igreja com as ovelhas, porque às vezes nós somos inocentes. Jesus chega a dizer que às vezes no mundo, as pessoas do mundo são mais astutas, as das trevas são mais astutas do que os da luz, do que a igreja, porque por natureza a ovelha é um animal inocente, um animal dócil, frágil, obediente. E o bode, por natureza, a cabra, por natureza, é um animal que não dá ouvidos, que não escuta. Então, no primeiro momento, meus irmãos, a gente não precisa fazer uma distinção. Por si só, o bode se separa. Por si só, a ovelha se santifica. A ovelha se separa. Na verdade, minha gente, nós vamos demonstrando quem nós somos ao longo da caminhada. Sinceramente, eu não acredito que ninguém tira ninguém da igreja ou da presença de Deus. As pessoas mesmo se tiram. Eu acredito que ninguém para ministério de ninguém. As pessoas mesmo, elas vão parando por conta os seus ministérios, o seu chamado, e às vezes põe desculpa no pastor, na igreja, naquele líder, naquele irmão. Mas se de verdade nós estamos servindo a Deus, estamos caminhando e vindo para a casa de Deus, nada pode me impedir, nada pode me separar do amor de Deus. Você crê assim como eu? Dê um aplauso ao Senhor com alegria. Vamos lá, porque Ele merece. Melhore o seu aplauso, vamos lá, com mais alegria. Aleluia, aleluia. Escute uma coisa, as cabras, elas são animais destruidores. São animais que quando chegam no campo devastam o campo. Há muitas cabras que inclusive, e isso no Nordeste é muito comum, que elas chegam a subir nas árvores. Sobe nas árvores para comer as folhas. Você nunca viu uma ovelha subir numa árvore para comer uma folha. Você nunca viu uma ovelha subir numa árvore para pegar um galho. Mas as cabras sobem para devorar, porque isso é do instinto deles. Chegam a comer uma árvore inteira. São destruidoras. São devoradoras. Muitas pessoas elas têm esse aspecto destruidor, devorador, devastador. O sangue de Jesus tem poder. E o Senhor nos guarde. Sabe, queridos, alguns chegam a dizer, alguns irmãos, principalmente irmãos aqui do sul, não é? Que chegam a comprar ovelhas para nivelar a grama, para nivelar o campo. Tem gente que tem o gramado grande e tem terras, um espaço não é considerável. Chegam a comprar ovelhas para não ter que cortar a grama, porque a ovelha nivela a grama. No comer da grama, ela nivela a grama. Então escute uma coisa, queridos. Nós como ovelhas, nós precisamos ser ovelhas que nivelem, que cuide, não que destrua, não que consuma. Isso por si só já demonstra quem nós somos. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Os bodes por natureza são rebeldes, são teimosos, são marrentos. Meus irmãos, quem nós somos? As ovelhas por natureza são obedientes, são mansas, são calmas, prontamente estão a dispor da voz do pastor. Quem nós somos?
Como é que a gente vive o Evangelho? Como é que a gente vive a nossa caminhada com Deus? Sendo marrento, não é? Sendo sempre dando trancão, sempre dando contra, não é? Sendo rebelde, fazendo confusão, devastando a vida dos outros, a moral dos outros. Como é que a gente vive? Como é que a gente vive como um bode, ou a gente vive como uma ovelha? E isso vai determinar a nossa condição no juízo final. A forma como nós vivemos vai determinar a nossa condição de estarmos no juízo final. De primeiro, estarmos à esquerda, numa condição de desonra, ou estarmos à direita, numa condição de honra. Escute uma coisa: o Senhor Jesus, Ele é compassivo, maravilhoso, misericordioso, é a essência de amor. Mas, meus irmãos, algumas pessoas brincam com Jesus e levam Jesus na brincadeira. Muitas pessoas fazem do Evangelho uma brincadeira e dizem assim: Jesus é bom, Ele me perdoa aqui, me perdoa ali, Ele vai apagar os meus pecados ali, Ele me purifica, vai me ajudando, tudo tranquilo. Meus irmãos, Jesus também vai chegar à condição dele de juiz. Jesus é aquele pai, aquela mãe, sabe, amigão do filho, da filha, gente boa, e vai dando corda para o filho, e o filho vai indo, e ele não vai se espichando, e o pai está tendo paciência, a mãe está tendo paciência. Chega uma hora que o pai vai ter que chamar o filho para uma conversa séria, sabe? Jesus é esse nosso advogado, né? Morreu por nós, amoroso, querido. Mas vai chegar um momento que haverá o momento do juízo, e nós prestaremos conta da nossa vida diante do Senhor. Para nós, brasileiros, talvez nós tenhamos dificuldade de entendermos leis que são realmente aplicadas, de juízes realmente que não são corruptos, que realmente caminham na verdade, na luz e na lei. Nós, no Brasil, a gente parece que quase não acredita mais na função de um juiz correto. Esses tempos um tempo atrás eu ouvi um relato de um juiz que o pessoal do tráfico, não sei aonde, região do Mato Grosso, mais ou menos ali, que tem bastante, né? Ele anda com uma escolta imensa, porque ele não quer se vender. Ele prefere andar assim do que se vender, se corromper. E o pessoal do tráfico investindo dinheiro para ele, sabe, fazer vistas grossas, deixar a função passar, como acontece com muitos juízes nesse país, com as autoridades nesse país. Mas ele não, jurado várias vezes de morte. É raro uma pessoa assim. Então, para nós no Brasil, nós temos dificuldade de entendermos um juiz sério, severo, que atua na lei, não tem amizade, não tem meu amigo do bar, da cerveja, da caipirinha, do churrasco. Lei é lei, precisa ser cumprida, seja para quem for. Para nós é difícil, porque a gente vê o jeito brasileiro de ser. Mas quando estivermos diante de Deus, meus irmãos, não haverá escapatória. Escute uma coisa: nós brasileiros, nós temos a mania, né, de dar o carteiraço. Muita gente dá o carteiraço. Com Deus, no último dia, com Jesus, não haverá o carteiraço. Não tem como mais, sabe, haver desculpas. Mas Senhor, ninguém me disse isso. Eu estou pregando hoje. Que dia que é hoje mesmo? Dia 6? Dia 6? Dia 6 de dezembro de 2020, um domingo, 17 horas. Eu estou pregando para você e transmitindo esse culto. O que a gente precisa organizar na nossa vida diante de Deus, não vamos deixar para depois, porque depois não terá chance, não terá escapatória. Que Deus é amoroso, é misericordioso, mas, meus irmãos, nós vamos prestar conta da nossa vida diante do Senhor. Não haverá, nós não poderemos dizer: Senhor, eu sou pastor, eu sou líder, eu cantava, eu dançava, eu era da intercessão, eu nunca fiz mal a ninguém, Senhor. Não haverá desculpas, porque as verdades estão sendo ditas já, a gente tem a palavra ao nosso acesso.
Então escute uma coisa: enquanto é dia, cuidemos da nossa vida, cuidemos da nossa salvação. Sabe, muitas pessoas ficam a reparar a vida dos outros. Cuide da sua casa, cuide da sua vida espiritual. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Há um corinho antigo que eu cantava quando criança, dizia: se você não vai, não impeça a mim. Se meu pai não vai, não impeça a mim. Se minha mãe não vai, não impeça a mim. Eu vou. Então escute, a salvação é individual. Que a gente possa salvar o maior número de pessoas possíveis. Mas escute, tendo o alerta do apóstolo Paulo, de nós guardarmos o bom depósito, de que salvando a muitos, a gente venha a se perder. Salvando a muitos, a gente venha a se perder. Então, que comece por mim, que comece por nós, cuidarmos a nossa salvação e a nossa vida com Deus. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça isso com alegria. Agora escute uma coisa: diante do Senhor não haverá impunidades. Sabe, queridos, nós vivemos num país muito impune. Nós vivemos em uma sociedade que as regras são quebradas a qualquer momento e ninguém dá bola. Mas diante do Senhor não haverá impunidades. Nesse dia eu estou disposto a pregar uma palavra que nos possa realmente pensar, que a gente possa avaliar a nossa caminhada com Deus, porque nós estamos às vezes funcionando como bodes, junto com as ovelhas, e o bode funcionando e convivendo junto com a ovelha, não fará dele uma ovelha. Ele vai continuar sendo bode. No último dia será separado. Então é um momento, se nós estamos vivendo como bodes, sendo rebeldes, sem ouvir a voz do Senhor. Deus está nos alertando, nos ensinando, nos dando sinais. Meus irmãos, a porta vai se fechar. Jesus, ele disse que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, que as pessoas não estavam nem aí. E Noé dizendo: gente, vai vir dilúvio, o dilúvio vai acontecer, a arca está sendo feita aí. Essa família de Noé é uma família de loucos. Olha, construir uma arca, para que isso? Muitas pessoas olham de fora, e eles olham para a igreja e dizem: um pleno domingo, 18 horas, na igreja, são um bando de loucos. Não, gente, nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Jesus vai voltar. Precisamos preparar o nosso coração. Há um texto que diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, igreja do Senhor. Prepara-te, noiva, para encontrar o noivo, porque o noivo está às portas. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos lá, faça isso com alegria. Agora escute uma coisa: embora o funcionamento dos bodes, das cabras, a gente perceba que ela é uma cabra, é um bode, e que ela é uma ovelha, e aquele é uma ovelha. Então, embora a gente perceba isso, em alguns aspectos, no primeiro momento não dá para distinguir. Quando você olha de longe assim, ó, quem é bode, quem é ovelha, quase não dá para ver. Tem que ter um olhar bem apurado. Embora o funcionamento depois vai dizer quem é quem. Agora escute uma coisa: no final das contas, só Deus conhece bem, só Deus conhece bem quem é a ovelha e quem é bode. Só Deus conhece bem. Embora, repito, bodes e ovelhas funcionam de tal maneira para demonstrar quem são. A Bíblia diz: continue o justo na sua justificação, na sua bondade, no seu modo de proceder, e continue o ímpio na sua maldade. Então o justo, a pessoa boa, vai continuar sendo o que ela sempre foi, e a pessoa perversa, em algum momento, sempre vai continuar sendo o que ela sempre foi. É claro que dá para ver isso, mas no primeiro momento, quando você olha, não dá para ver quem é quem. A gente olha às vezes na igreja e parece que todo mundo é ovelha, mas não é. A gente olha às vezes na família
e a gente olha, todo mundo é família, mas tem os bodes e tem as ovelhas. A gente olha a igreja assim e diz, todo mundo é gente boa. E algumas pessoas entram em problema, porque acha assim, se lança e confia nos outros, né? Acha que todo mundo é gente boa, não é? Todo mundo é querido, todo mundo é irmão. Deveria ser, mas o joio está no meio do trigo, mas os bodes, eles estão no meio das ovelhas. Então no primeiro momento não dá para perceber, só um olhar atento. Mas escute uma coisa, nós não temos o direito de separar bodes e ovelhas. Só o Senhor terá o direito de separar bodes e ovelhas. Gente, eu vejo às vezes esses pregadores aí na internet, parece que alguns deles têm uma procuração de Deus para condenar as pessoas. Eu às vezes fico vendo alguns pregadores que eles pregam de uma maneira tal que parece que são as pessoas mais justas do mundo, mais santas do mundo, as pessoas mais purificadas do mundo, e parece que receberam de Deus uma procuração de santidade e autoridade para meter o pau na igreja, e que só eles são bons, e que só a igreja dele é que são salvos. Quem foi que recebeu essa procuração? Quem é que tem esse direito? Os discípulos não puderam tirar o joio do trigo. O Senhor Jesus disse, deixa assim, deixa para o último dia. Meus irmãos, só Deus conhece bem quem é ovelha e quem é cabra. Escute uma coisa, você e eu não precisamos ir lá para a internet ou para os nossos canais e dizer assim, eu sou uma pessoa boa, ou vir para o altar e nos justificar dizendo assim, eu sou uma pessoa boa, meus irmãos, não sei por que falam mal de mim, eu sou uma pessoa, gente boa. Nós não precisamos nos justificar. O apóstolo Paulo diz, é Deus que me justifica, é o Senhor que me justifica. Deus conhece você, é isso que importa. Se realmente você é uma ovelha, não se preocupe, Deus vai tratar você como ovelha. Você pode aplaudir a Ele, por favor. Faça isso com alegria. Deus conhece quem é a ovelha. Você não precisa se justificar, colocar um outdoor dizendo, oh, eu sou uma pessoa boa, eu sou ovelha. Não precisa, Deus conhece você. Sabe, uma das coisas boas do Evangelho é que a gente crê nele, e que ele é genuíno, e que ele é verdadeiro, e que realmente Deus nos conhece. Deus conhece teu coração, meu irmão. Por mais que pareça diferente, pareça ao contrário, pareceu que você não quis ajudar, não quis estender a mão para alguém, não quis socorrer essa pessoa aqui, ou isso e aquilo, e alguém pode te julgar, alguma atitude sua. O que importa realmente é o que Deus pensa ao nosso respeito, ao que Deus, como conhecedor da sua vida. Nós somos devedores de Deus e de ninguém mais. E é o Senhor que nos separa. Olhe para mim você, é Deus que nos separa. Não são as pessoas que preparam uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. É Deus que prepara, não é nem nós. Nós não precisamos lutar a nossa causa, pelejar a nossa causa, fazer como é que eu diz a palavra certa? Advogar a própria causa. Não precisamos. Deus está vendo isso. É Deus que conhece. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você faz para a sua família, na sua obra, no seu reino, na sua célula. Deus sabe de você, Deus sabe das tuas orações. A gente não precisa fazer como os fariseus, sabe? Não escovar os dentes, não lavar os olhos e ir para a praça com aquela cara, sabe, de tristeza, para demonstrar, sabe, eu sinceramente fico muito triste com pessoas assim. Embora, sabe, cada um, sabe, cada um. Mas sabe essas pessoas que elas fazem uma maneira para as pessoas ficar, o que houve com você? Você está tão abatidozinho, e faz daquela cara de morte, e fica sempre com aquela carazinha de Amélia, de entristecido, para as pessoas ficarem com peninha, sabe? Eu acho muito estranho isso, eu não funciono assim. Eu acho muito estranho isso. O bacana é quando você, sabe, está lá guerreiro, guerreira,
Mas alguém que te conhece bem próximo diz assim: você não está bem. Não estou bem. Eu te conheço. Você é meu amigo, você é minha amiga. Você não está bem. O que você precisa? O que está vendo? Sabe? Essas pessoas que chegam e dizem assim: oh, meu Deus, eu vou morrer de fome, eu não sei o que fazer da minha vida. Sabe? E tem aquelas que Deus sabe que estão numa luta financeira, mas continua se vestindo bem, continua com a mesma postura, porque são pessoas que não precisam alarmar, contar para os outros que estão numa luta financeira, porque elas servem a Deus, e Deus sabe da vida delas. Então elas não precisam andar, porque hoje andar rasgado é até caro, né? Hoje é caro andar rasgado, é mais barato comprar uma calça e a gente rasgar, porque comprar calça rasgada é mais caro, sabe? Mas andar todo jogado para dizer assim que está numa miséria, sabe? Que está numa maleza, para que as pessoas tenham pena. Não, quem age assim age com malandragem. Mas você está do mesmo jeito, mas Deus conhece você. E muitas vezes pessoas que agem dessa maneira como ovelhas, o próprio Deus pastor se encarrega de providenciar seus milagres, de providenciar seu socorro, suas misericórdias. Pense nisso. Por fim, só Deus, repito, só Deus pode, e só Deus irá separar ovelhas e bodes. Nós não podemos fazer isso. Meus irmãos, nós precisamos parar de dizer: essa igreja é correta, aquela não é, essa aqui fala muito isso, essa aqui está descorreta nisso. Meus irmãos, sabe, cada um. Só Deus pode julgar as pessoas. Só Deus pode julgar, porque só Deus conhece o coração das pessoas. Nós precisamos parar. Tem muita gente com maldição na vida, porque está julgando os outros, com preconceitos, e julgando, e supondo. Estão trazendo maldição para a sua vida. Deixe isso para Deus. Também não acuse, não tire a profissão do diabo, não tire o emprego do diabo, não fique acusando os outros, apontando o dedo. Não, deixe isso para o diabo. Mas no final das contas, só Deus pode separar ovelhas e bodes. Deixe isso para Deus. Por fim, eu vou orar com vocês. No último dia, haverá uma recompensa para quem cuidou dos pequenos. Sejam eles as nações que não se levantarão contra os irmãos do Senhor, os pequeninos, que seja Israel, ou seja aqueles que como indivíduos, que como igreja, estão sempre fazendo o bem sem que ninguém veja. Há um rabino que conta uma história de que todas as vezes que um pobre se apresenta na nossa casa, ou diante de nós, um necessitado mesmo, Deus se aproxima do lado direito dele. E toda vez que nós estendemos a mão para esse necessitado mesmo, o Deus que está à direita do necessitado vai nos dar uma bênção. E quando nós rejeitamos de ajudar o necessitado, o acusador que está à esquerda desse pobre vai trazer sobre nós males. É um conto do judaísmo. Quando a gente faz um bem para o necessitado, de alguma maneira nós fazemos a Deus. Não é que você vai sair amanhã dando esmola para quem está na rua. Se tiver que fazer isso, faça. Mas os pequeninos, mas aqueles que parecem que é o Senhor, na verdade são todas as pessoas que de alguma maneira precisam do nosso estender de mão, do nosso apoio, do nosso cuidado. Não quer dizer que você tenha que estar no presídio todo dia, no hospital todo dia, vestindo quem esteja nu para poder fazer para o Senhor. Não é isso. Mas na verdade isso está falando de um coração generoso, de um coração de amor, de um coração de ser quem realmente você é. Uma pessoa que faz o bem, não importa a quem. Eu vou fazer o bem porque é o pastor, porque a líder tal. Eu vou dar isso porque, sabe, sem distinção de igreja, de irmãos, de pessoa, de nível social, de nível de cor, de religião.
estender a mão para quem precisa estender a mão, sabe? Talvez você já tenha feito isso, de fazer algo de bom, e depois você sentiu assim, ó, que coisa boa, que bem-estar que a gente sentiu. Sabe, gente, nós precisamos fazer isso, continuar fazendo bem, porque isso diante de Deus será somado. A gente não faz para ganhar mérito com Deus, mas porque isso é nosso. O rabino Jonathan Sarkis, ele conta uma ocasião, é o rabino de Londres, ele conta que numa ocasião ele estava passando e uma pessoa no dia de sábado estava lá trocando o pneu num transtorno, e aí ele parou, era uma pessoa com o quipá, aquele chapeuzinho que o judeu, o homem usa, e ele parou o carro e foi ajudar aquela pessoa a trocar o pneu. Quando ele terminou de ajudar aquele senhor de trocar o pneu, o senhor pegou o quipá, guardou e colocou no bolso. Daí ele perguntou assim, o rabino perguntou, você não usa o quipá sempre? Como um bom judeu? Ele disse, na verdade eu não sou judeu. Como eu sei que hoje é sábado, e como eu sei que nos ensinamentos diz que quando um judeu em qualquer lugar do mundo precisar de ajuda, um outro judeu não pode negar ajuda. Então eu coloquei esse quipá porque eu sei que algum judeu ia parar aqui para me ajudar, mas eu não sou. E o rabino disse a ele, você não pode viver como não sendo o que realmente é. Isso vai lhe trazer um prejuízo algum dia desse. Escute uma coisa, algumas pessoas elas parecem que são ovelhas, mas não são. Algumas pessoas parecem que servem a Deus, mas não servem. Mas escute uma coisa, nós não podemos apenas nos parecer, isso tem que ser nosso. Às vezes eu vejo alguns pastores que eles querem ser judeus e rabinos, não são brasileiros, são daqui, são da terra, usam o quipá, usam o talite, usam um monte de coisa, mas não é, amigo, canela seca aqui do Brasil mesmo, não tem como ser, sabe? Você até pode vestir uma roupa, nós somos o que realmente somos. Então escute uma coisa, meu desejo é que nesta tarde nós sejamos ovelhas, nós possamos viver como ovelha, uma ovelha sensível. Quando uma ovelha recebe uma pancada lá numa pata, lá num casco, todo o corpo dela sente. Na verdade, isso deve acontecer no corpo de Cristo. Quando uma pessoa sofrer, todos nós sofremos, porque somos ovelhas e precisamos viver, funcionar como ovelhas, porque sendo ovelhas, nós estaremos à direita do Senhor no último dia. Você pode aplaudir a Ele, por favor, o faça com alegria. Se coloque em pé, eu quero orar com você, quero orar com as ovelhas nessa tarde. E se porventura tiver algum bode me acompanhando pela internet, se transforme hoje. Se tiver alguma cabra assistindo essa pregação, hoje é o dia de nos arrependermos e voltarmos ao Evangelho, e voltarmos à simplicidade de Cristo, do começo da nossa fé e da nossa caminhada para com o Senhor, porque é certo que o juízo de Deus vai se estabelecer. Oremos ao Senhor. Amado Deus, guarda o nosso coração, conserva a nossa alma, cuida de nós, Pai, como igreja. Por nós mesmos, nós não temos condição alguma de nos aproximar do Senhor, porque nós não temos condição alguma de nos purificar e nos justificarmos, mas na verdade é o Senhor quem nos justifica. Então, Pai, nessa tarde nós queremos estar sendo justificados pelo Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz como ovelha e Te obedecer. Então, Pai, poderosamente ministra sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Repreenda, Pai, todo o espírito de cabra, de bode, de rebeldia, de destruição das nossas vidas, do nosso meio. Nos traz um espírito e um sentimento de ovelha, Pai. Que sejamos ovelhas, para que possamos estar no mesmo aprisco que é a Tua presença. Trabalha poderosamente, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome do Senhor.
Que todos digam que assim seja. Diga que assim seja. Debaixo desse bem, vamos receber a pastora com palmas bem fortes, com alegria para o Senhor, porque Ele merece. Vamos lá, celebre ao Senhor com alegria, Ele merece.